A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Ainda não. Ok, a gente já chegou? Não. A gente já chegou? Não. A gente já chegou? Sim. Sério? Não. A gente já chegou? Não! A gente já chegou! Não chegou, não. A gente já chegou! Não. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para você que está ouvindo a gente pela madrugada. Seja muito bem-vindo a mais um Papo Questionável. Aqui é o Denis Caetano. E eu sou Vinícius Dias. O tema de hoje é ansiedade. E para falar desse assunto que nos atormenta tanto no dia a dia, na sociedade moderna em que vivemos, trouxemos aqui uma profissional. Ela que é psicóloga clínica e atua na cidade de João Monlevade e também faz atendimentos online. Seja muito bem-vinda, é uma honra te ter aqui conversando com a gente, Aline Muniz. Olá, gente, bom dia, porque toda hora do dia ainda é dia. Espero que vocês gostem da gente conversando aqui hoje. Aline, para começar esse assunto, eu queria te pedir assim, uma definição do que é propriamente dito ansiedade, em termos técnicos. Bom, vamos começar falando o seguinte: ansiedade é uma coisa, transtorno de ansiedade é outra coisa, porque a gente vê que isso acaba se misturando muito no dia a dia, porque popularizou, né? Eu tenho ansiedade, nossa, fulano, você também tem ansiedade? Então, assim, todos nós seres humanos temos ansiedade. O que é ansiedade? Você pediu um termo técnico? A ansiedade é um estado emocional normal do ser humano. É simplesmente isso. Todos nós sentimos a ansiedade, entendeu? É algo inato do ser humano. Assim como nós estamos tristes em algum momento, estamos felizes em outro momento, assim é a tal dita ansiedade. Geralmente a gente se depara com essa ansiedade em situações que nos parecem ameaçadoras, difíceis, quando a gente fica angustiado. Por exemplo, eu vou fazer uma prova. Então, né, bate aquela ansiedade, aquele embrulho no estômago, fico nervoso, às vezes eu fico tremendo, suando frio. Em algum primeiro encontro, quem nunca teve isso no primeiro encontro? Fica aquela dor de barriga bem na hora de sair, pensando assim, será que vai ser legal? Nossa, se eu não souber o que falar, se o beijo for ruim, se a gente não tiver química. Então, essa é a ansiedade. Conseguem entender o que eu digo? Tá, então a ansiedade, ela é algo comum de todo ser humano, é uma emoção que todo mundo tem. Sim, exatamente. E a ansiedade, ela vai funcionar como um protetor à nossa sobrevivência, sabe, gente? Ela vai nos alertar para possíveis perigos que a gente pode estar vivendo. Por exemplo, você vai atravessar uma rua e essa rua está muito movimentada. Aí bate aquela sensação de, nossa, eu preciso tomar cuidado aqui. Nossa, fiquei nervoso. Olha só esse monte de carro passando. Então a ansiedade, ainda que de forma muito assim rápida, que você não consiga ter uma consciência de que é uma ansiedade, né? Ela vai fazer você ficar alerta ali naquele momento. Você prestar atenção onde você está andando, onde você está pisando, se você está esperando o carro passar ou não, se você vai andar mais rápido, se você vai sair correndo, né? Então ela está aí presente para poder nos ajudar. Aí entra a questão que eu falei do transtorno, né? Existem transtornos que são realmente a doença patológica e a gente tem traços de ansiedade. Então, quando a ansiedade está presente de forma exagerada, né, aí a gente chama ela de ansiedade patológica. Então, ela acaba se tornando um motivo de preocupação quando ela está aparecendo aí em excesso ou quando ela se mantém durante longo período de tempo ou até mesmo quando ela se manifesta em situações que a ameaça ela é imaginária. E você falou sobre, deu exemplo aí dos carros e tal, como eu sou mais da área
da neurociência, eu aprendi que muito dos nossos comportamentos hoje em dia nada mais são do que presentes da seleção natural da época que nós precisávamos disso para sobreviver. A ansiedade, então, ela parece alertar a gente por um possível perigo, né? Eu tô certo? Sim, exatamente. Eu até pensei num exemplo aqui, ele é até meio bobinho, mas é engraçado, dá pra gente pensar. Sabe quando a gente vê aqueles desenhos dos homens das cavernas saindo com os porretes na mão para poder caçar? Aham. Você imagina se eles não tivessem nem que seja um pingo de ansiedade, se preocupando de como eles iriam encontrar os animais, como eles fariam para caçar esses animais, para se protegerem desses animais, nós não estaríamos aqui, gente. É sobrevivência. Você é um mecanismo de sobrevivência. Eu te alerta, não faz isso porque vai dar ruim. Sim, então ainda bem que a ansiedade existe, né? Só que aí a gente tem que dar uma olhada como que ela está se manifestando na nossa vida. Por isso que eu falo, né? Ansioso. Não é que a gente é ansioso, a gente está ansioso, né? Um momento a gente está ansioso, um momento a gente não está, e etc. Aí observa a intensidade que essa ansiedade está tendo na sua vida e quais prejuízos ou sintomas ela pode estar trazendo para você. Exemplo, você não consegue se concentrar no seu trabalho, porque você fica sempre perguntando para você mesma o que pode dar errado. Ai, meu chefe vai mandar embora. Ai, eu vou errar nisso aqui. Nossa, eu não sou capaz, sou insuficiente. Ou você também, na hora de dormir, você não consegue, porque você fica pensando o tempo todo no que vai acontecer, passando um filme da sua cabeça e um filme do futuro, inclusive, né? Quando você não consegue mais se alimentar por causa do excesso de preocupações do dia a dia. Então, são alguns sinais de que a ansiedade está afetando a sua vida. E eu sempre falo, quando for assim, não espera não, procura um profissional. E é quando tem esses excessos e começa a atrapalhar a sua vida que nasce o transtorno de ansiedade. Mais ou menos. Porque aí ainda podem ser traços, né? Traços que a ansiedade está aumentando na sua vida. E aí, se você entrar com o tratamento agora, as chances disso não desenvolver para um transtorno são muito grandes. De você aí conseguir controlar ela ainda só nos sintomas mais leves, que não são a doença patológica em si. Mas, se você não procurar uma ajuda, se você não procurar um tratamento para isso, pode desenvolver um transtorno, sim. E aí a gente tem, né, uma lista de transtornos que são considerados lá dentro do DSM. DSM é o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Então, dentro desse manual aí, a gente tem uma lista de transtornos de ansiedade. Aí eu vou contar para vocês o que é diferente nesses transtornos. A diferença desses transtornos é o tipo de objeto ou situações que vão induzir a ansiedade para a pessoa. A gente tem a fobia específica. Qual que é o objeto da fobia específica? É um medo específico. Então, a gente tem aí pessoas com medo de altura, aranha, palhaço, escuro. Então, essa é a primeira. Agora, a gente tem também a fobia social, que é um medo intenso, ansiedade, quando você está em situações de avaliação e interação com outras pessoas. A gente tem também o famoso transtorno do pânico. O transtorno do pânico não possui um gatilho evidente, né? Porque a gente chama as crises de pânico. São sintomas parecidos com de crises de ansiedade normal, que há um medo intenso e uma sensação de que você vai morrer ali sem nenhum motivo específico, nada aparente acontecendo. E aí a gente tem o transtorno de ansiedade generalizada, que é essa questão de ter muita preocupação com o que vai acontecer, coisas do futuro, quando você está vivendo lá na frente, você não consegue viver aqui porque no presente você se sente paralisado, né? E a gente tem o agorafobia. O agorafobia é a ansiedade diante de espaços abertos ou fechados com muitas pessoas, como ônibus, filas, shows, supermercados. Ali, e como que uma pessoa consegue identificar as características iniciais desses transtornos?
Então, eu acho que é interessante a gente falar um pouco dos sintomas da ansiedade em geral. Isso inclui aquela ansiedade do dia a dia também, tá bom, gente? Então, a gente divide os sintomas entre sintomas físicos e psíquicos. Eu vou explicar e aí vai dar para pegar o fio da meada aí. Os sintomas físicos da ansiedade, eles podem ser uma falta de ar, uma respiração muito ofegante, uma sensação de queimação subindo pelo corpo, ondas de calor assim, muito intensas, calafrios, né? Algumas pessoas podem ter adormecimento de algumas partes do corpo, pode ocorrer de sentir dores, os famosos tremores também, né? Suor, náusea, né? Que a pessoa não consegue comer porque ela tá ali com a sensação de que ela tá empazinada, que ela vai vomitar a qualquer momento. Também tem a questão da compulsão, né? Que pode ocorrer. E taquicardia, palpitação no coração. Agora, os sintomas psíquicos, né? Psicológicos, a gente tem o medo, um desconforto que você não sabe explicar o que está acontecendo, um mal-estar, insegurança também, né? Um sentimento que alguma coisa ruim vai acontecer, sabe? A qualquer momento. Os famosos pensamentos acelerados, né? Você começa a pensar em tudo ao mesmo tempo. Dá aquela angústia, parece que a cabeça está muito cheia. Irritabilidade é um sintoma que as pessoas não conhecem muito, mas a pessoa fica muito irritada. Falta de concentração, assim, uma falha de memória, falta de atenção. E também tem aquela sensação desagradável, uma apreensão, um medo, assim, em relação ao futuro. E aí, como que eu identifico que eu estou começando a desenvolver um transtorno? Você vai perceber se você está apresentando esses sintomas diante de algum objeto específico dos transtornos que eu citei. Então, esses sintomas estão aparecendo diante de algum animal, uma aranha, por exemplo, um palhaço, filme, tá vendo um filme de palhaço, aí você começa a sentir isso. Você vai no circo, não dá para ver um palhaço, porque quando começa ali, você já fica com esses sintomas. Isso seria um gatilho, certo, Aline? A gente chama popularmente de gatilho mesmo. Uhum. E tem uns, por exemplo, a fobia social, quando você tem que falar em público. Aline, você disse também que no começo a pessoa pode notar quando os traços estão aparecendo e aí é mais fácil da pessoa tratar, né, esse transtorno de ansiedade. Tem algum ponto onde o transtorno é tão grande que ele se torna algo incurável, digamos assim, onde a pessoa ela vai ter que aprender a lidar com isso o resto da sua vida? Não, aí a gente entra no caso, né, se a ansiedade tem cura, transtornos tem cura. Aí eu entro assim, né? Felicidade tem cura? A tristeza tem cura? Não, não tem cura, né? Então, a ansiedade, ela não vai ter cura, porque ela é uma coisa natural da humanidade. Então, você tem o controle, você pode adquirir, né, através de treinamento, terapia ali, o controle para essa ansiedade. Aí a gente vai para o transtorno, né? Nos casos mais graves, os transtornos, a gente consegue ter uma cura? Não. O transtorno, definitivamente, nós não podemos afirmar também que é a cura, porque para nenhum transtorno mental a gente fala que tem cura. Pelo contrário, a gente fala outra coisa. A gente chama de remissão, que é o quê? Pode cessar por algum tempo, mas a gente não garante que isso nunca mais vai voltar. Então, tanto a ansiedade natural quanto o transtorno tem um tratamento para que você consiga se controlar. Se em algum momento voltar, você novamente ou começa o tratamento de novo ou usa todas as estratégias que você desenvolveu durante o tratamento para poder lidar com isso. E a pessoa que ela estiver ouvindo a gente, que ela se identifica com alguns desses sintomas, algumas dessas condições que você falou, e aí ela quer procurar uma ajuda. O que é o primeiro caminho? Ela tem que procurar um psicólogo, ela tem que ir num psiquiatra, ela tem que ouvir. Acho que ouvir a pessoa que fala
Não dorme que passa é o pior caminho, né? Bom, então, eu gostaria de dizer para vocês que se identificam, seja com a ansiedade do dia a dia, seja com algum traço de ansiedade, ou seja, com algum transtorno, para você não ouvir o julgamento dos outros, porque muitas vezes vocês vão ser invalidados. Então, não pensam no que o outro vai achar de você procurar um psicólogo ou um psiquiatra, né? Algumas pessoas acham que é bobeira, igual o Denis falou, dorme que passa, é falta do que fazer. Às vezes eu recebo na clínica alguns adolescentes que são invalidados. Adolescente não tem boleto para pagar, não tem família para cuidar? Como assim tá sentindo ansiedade? A ansiedade não escolhe cara, não, gente. Não escolhe idade, não escolhe classe social, escolhe gênero, nada disso. Mas aí eu aconselho que vocês procurem os dois. Eu, particularmente, já tive na minha vida pessoal questões com ansiedade. Eu procurei primeiro o psicólogo. Por que eu procurei psicólogo? Por que eu acho interessante, ou por que eu acho interessante procurar os dois? Vou falar as duas coisas. Procurei primeiro psicólogo porque eu pensei, eu vou dar uma olhada no psicólogo lá na terapia e ver se com o tratamento psicológico cessa um pouco esses sintomas que eu tô sentindo. Durante a terapia, eu fiz algum tempo e eu percebi que aquilo não estava sendo suficiente. Aí eu pensei, não, então eu vou procurar um psiquiatra também para fazer um tratamento em conjunto. Hoje eu faço um tratamento em conjunto. E aí entra a segunda parte. Por que eu acho que é importante procurar os dois? Porque na psiquiatria, com as medicações, você vai tratar os sintomas que estão mais ali, né, evidentes. Então, a questão da respiração ofegante, falta de ar, da palpitação, eu não sinto isso mais tão intenso todos os dias. Eu sinto muito raramente. Agora, diariamente eu tenho minhas angústias. Diariamente eu tenho minhas preocupações, meu medo sobre o futuro. E isso eu lido na terapia, falando com o psicólogo, questionando essas coisas, vendo mesmo se tem motivo para estar desse jeito, não tem motivo. Ou então, às vezes, passa uma técnica para se acalmar, para relaxar, né? E é assim que se dá o tratamento entre essas duas áreas. Eu gostaria de saber também, quando você como profissional, quando a pessoa chega lá na clínica e explica quais são os primeiros passos que você procura, se é um tratamento já mais generalizado ou se tem que ser feito realmente de pessoa para pessoa, se tem alguns passos comuns, porque como são pessoas diferentes, cada pessoa tem a motivação diferente, né, da ansiedade. Como que é? Você tem um caminho já que você percorre para ajudar as pessoas com ansiedade? Ou é literalmente cada caso é um caso, aí você tem que ir por pessoa para pessoa e desenvolver um tratamento específico para aquela pessoa? Sim, então, na clínica, na minha abordagem existencial humanista, sempre, em qualquer caso que a pessoa vier, qualquer queixa, a gente escuta primeiro a pessoa, a gente ouve ela, ouve o problema dela, o que está incomodando ela, e só depois a gente entra com a técnica. E nunca é universal, nunca é generalizando, porque cada pessoa é única, singular, cada um tem sua vivência, cada um tem seu temperamento, cada um tem sua personalidade, cada um se construiu de uma forma, veio de uma família. Então as questões, né, igual, tem ansiedade, tem muitos sintomas em comum para todo mundo, mas o que está por trás dessa ansiedade vai ser muito particular para cada um. Então, uma pessoa pode ter ansiedade porque no fundo ela tem uma baixa autoestima. A gente falou aí a questão da fobia social, sobre medo, ansiedade e interação com outras pessoas. Aí você está tratando essa pessoa, você percebe que ela é tímida. E que ela é tímida porque ela tem insegurança. A insegurança dela é a baixa autoestima. Então a gente vai fazendo uma espécie assim de descascando a cebola, né? Eu tenho uma professora que gosta desse termo. Vem uma cebola para você, você vai descascando essa cebola até chegar na essência dela. É assim que a gente conduz o tratamento. E cada pessoa é uma cebolinha, né? Vamos falar assim, cada pessoa é uma cebolinha.
Então, cada pessoa a gente vai ter um cuidado diferente, uma fala diferente. Cada pessoa a gente pode tentar uma técnica diferente para fazer o tratamento. E dentro do tratamento de ansiedade, a gente também vai tratar outras coisas da vida daquela pessoa. A gente não vai focar só na ansiedade, porque acontece dela trazer outros problemas do dia a dia. Então não tem como a gente fazer um tratamento para todo mundo, porque isso excluiria muitas pessoas. Aproveitando esse exemplo que você falou da cebola, eu tenho a impressão de que quando tem questões de autoconhecimento, de questões muito próprias de cada um, quanto mais fundo se vai, mais difícil é, né? Esse exemplo da cebola também vale para ansiedade nesse sentido, tipo, quanto mais fundo você vai chegar para descobrir o que te causa ansiedade, mais difícil é, ou nesse caso não? Você vai fazer um tratamento, vai ficando mais fácil, ou não tem relação entre si? Vai ficando mais difícil em qual sentido? No sentido de que quando a pessoa vai procurar um profissional, ela normalmente ela ainda provavelmente está meio perdida, né? Ela não sabe talvez a causa. Tem alguma relação de que a pessoa se nega a entender o que causa a ansiedade dela, ou isso aí já é outra área? Sim, entendi. Não. Então, não tem uma resposta exata, porque isso depende muito da pessoa, né? Você comentou aí do autoconhecimento. Cada pessoa, por exemplo, tem um grau de autoconhecimento diferente. Então, a gente recebe a pessoa e a gente faz até uma contextualização. Eu falo assim que as primeiras sessões são sessões de conhecimento. Eu vou conhecer quem que é essa pessoa. E no decorrer delas, eu vou entender melhor o grau de autoconhecimento que essa pessoa tem sobre as coisas dela. O grau de autoconhecimento que ela tem até mesmo sobre essa ansiedade que ela se queixa. Ah, como que ela se sente? Será que ela sabe dizer como que ela se sente? Será que ela sabe dizer o que ela pensa durante esses momentos de ansiedade? Será que ela já identifica quais são os gatilhos dela? Será que ela já tem dentro dela alguma forma de gerenciar essas crises? Então é muito subjetivo. Pode ser mais complexo com algumas pessoas, com outras pode ser mais simples, né? Isso depende muito de cada um. Você falou mais cedo que a ansiedade não escolhe cara, né? Então é muito importante também a gente, assim como você citou os adolescentes, tem gente que acha que porque a pessoa, sei lá, tá bem de vida, né, tem casa própria, tem um emprego dos sonhos, ela não vai sentir ansiedade, que você já falou que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Hoje em dia, por algum motivo, as pessoas têm mais ansiedade pela forma como o mundo se formou, ou isso só tá mais exposto? Um pouco dos dois? Pode ser um pouco dos dois, com certeza, né? Porque hoje a gente tem um cuidado maior com a nossa saúde mental. Antigamente não tinha. Não sei se vocês já leram alguma coisa sobre saúde mental, sobre como começou no Brasil a questão da hospitalização, né, de colocar as pessoas no manicômio e tal. Então, era uma coisa muito assim, ai gente, uma coisa muito triste, sabe? Uma coisa que você vê os documentos da época, filmes da época, documentário, quer dizer, e você sente nojo do que faziam com as pessoas. Então a gente vem tendo um avanço enorme na saúde mental e hoje, inclusive, a gente está conseguindo impactar muita gente para que as pessoas vejam que isso não é coisa de louco, isso não é de pessoas que estão surtadas. Então a gente tem muito mais gente que olha para esse campo, que olha para essa área, né? E aí a gente acaba descobrindo, entre aspas, doenças, descobrindo traços, transtornos. Porque a gente descobrindo no sentido de a gente dar um nome para aquilo que acontece e isso proporciona que a gente tenha tratamento para aquilo ali. Porque o que a gente não conhece, não tem como a gente tratar, né? Não tem como a gente supor que vamos fazer assim, vamos fazer daquele outro jeito. Não, isso não existe. Mas ao mesmo tempo a gente tem, né, uma sociedade aí hoje muito líquida, né? Como diz aquele sociólogo lá. E muito imediatista. Então a gente quer as coisas para hoje. Falam aí das crises de 20, de 30, 40. A gente quer com 20 o quê? Ter o nosso emprego fixo, estável, ganhando horrores. A gente já quer casar, a gente já quer ter a própria casa, o próprio carro,
Então, tem que ser agora, para ontem. A gente quer também ter um bom desempenho em tudo, que a gente também tem uma cultura assim, não sei se vocês já estão percebendo, mas está muito frequente. A cultura de ter um alto desempenho, ser uma pessoa de sucesso. A quarentena tava aí pra provar isso, né? Você tinha que estar fazendo alguma coisa em casa, nem que seja, e você tinha que postar isso, mostrar que você estava exercitando, que você estava lendo 1000 livros por dia. 1 milhão de cursos disponíveis grátis e você tem que fazer todos, porque se você não estiver fazendo, você é o quê? Mas aqui, pegando um pouquinho desse pensamento de pandemia, ele ajudou muito a expor os problemas sociais. Pelo menos é o que eu vejo. Acho que a bolha estava aumentando e com essa pandemia explodiu. Veio muita coisa à tona. O pessoal às vezes interpreta de que, igual eu perguntei a Aline se ela acha que a nossa geração tá mais suscetível, né? Porque o pessoal às vezes acha que os problemas estão crescendo, sendo que a verdade é que talvez os problemas estejam só apenas sendo mais expostos, né? Talvez as outras gerações tinham os mesmos problemas e não... Por exemplo, há 100 anos atrás, se uma pessoa tivesse uma crise de ansiedade, acho que era muito difícil ela ter acesso com a facilidade que a gente tem hoje para entender o que é e como funciona, porque talvez a cultura da época já era muito mais de que isso é bobeira, você tem que fazer alguma coisa, vai trabalhar, né, qualquer coisa desse tipo, e isso que você falou da quarentena é na mesma linha, né? Tipo, a quarentena expôs muita coisa. Em contrapartida, Denis, há muito mais acesso à informação e está tendo muito autodiagnóstico. Então, às vezes, a pessoa ela aumenta muito mais a própria situação, enquanto que antigamente eles meio que abaixavam ela. Então, não há um meio termo essa questão. E aí é uma coisa que eu quero até perguntar para a Aline, porque eu conheço muita pessoa que ela acaba se autoavaliando, né, como ansiosa, e ela mesma falou que você não pode pegar o diagnóstico de uma pessoa. O meu psicólogo me recomendou isso para minha ansiedade. Você não pode pegar isso e fazer achando que vai dar certo. E isso vira uma forma da pessoa, de certa forma, fugir do que é o certo, que a pessoa ir no profissional e fazer o tratamento para ela, né, Aline? Eu acho que não tem outra forma, né? Se você acha que você está com algum transtorno de ansiedade que está atrapalhando sua vida, não adianta você procurar outros caminhos mais fáceis de ouvir algum conselho, ou fulano falou comigo, ou eu li na internet. Você tem que ir no profissional e resolver o seu problema com a ajuda do profissional, né? Sim, eu vejo assim que aquela ansiedade que eu falei com vocês que é natural, se ela tiver em níveis normais, esperados mesmo, né, na nossa vida, você pode sim, vou fazer uma meditação, vou tomar um chá, né? Não tô indicando ninguém fazer nada disso aqui não, tá, gente? Mas eu digo assim, a gente eu vou ouvir um podcast dos questionários. Vou ouvir, tá falando que eu tenho que usar isso aqui. Não. Né? Mas assim, se você encontra alguma coisinha no seu dia a dia que você gosta de fazer, que te traz um resultado, beleza, né? A ansiedade aí existe, né? Igual você tá triste, quero ouvir uma musiquinha. Tô feliz, vou comer alguma coisa ali pra comemorar. Ok, mas se você tá vendo que isso tá passando de um limite, gente, procura uma ajuda profissional, tá? Um psicólogo, um psiquiatra que seja. Procura, porque isso pode desenvolver depois e ficar ainda pior, né? Você pode começar até mesmo a desenvolver doenças psicossomáticas, né? Que é quando coisas psicológicas acabam interferindo aí no seu corpo físico. E é o que Denis falou, o que pode dar certo para o outro, às vezes não vai dar certo para você, né? Então, a gente tem uma mania, né, aqui de, nossa, fulano, isso deu super certo comigo, faz também. E não é nem só na psicologia, né? A gente tem isso em tudo, né? Em outras especialidades também. Dieta, por exemplo, no nutricionista. Nossa, essa dieta deu super certo comigo. Tenta ela que vai ser sucesso para você. E não é assim que funciona. E é outro metabolismo, né, também. Até nas outras áreas não funciona, eu acho que minha área é quase nenhuma. Exatamente, não dá, né, para ser igual para todo mundo. As pessoas têm que entender que realmente elas são diferentes. Eu acho que além do autodiagnóstico, é pior a automedicação. Você concorda? Sim, gente, nossa, vocês não têm noção do quanto de gente que toma remédio sem prescrição médica. Aquele famoso Rivotril. Gente, eu tenho conhecidos que tomam aquilo ali,
o tempo todo, para tudo que E acontece. pessoas que tomam em dose maiores, né? Isso é muito perigoso, né? Tem gente que, tomei essa dose aqui, não deu certo, vou tomar uma dose maior porque vai dar certo. E na verdade Achando não é que por vai aí ter não. resultado. Sim, eles não têm conhecimento para isso, né? Inclusive, nem o psicólogo tem conhecimento, né? A gente não estuda a fundo igual um médico estuda, por isso a gente encaminha, né? Então, se nem nós psicólogos que temos um certo conhecimento aí do psicológico, né, das pessoas aí que nós estamos tratando, vai medicar, por que a própria pessoa sozinha em casa, sem ter muita noção assim em termos psíquicos das doenças, vai sair se medicando, né? Isso é muito perigoso, gente. Não façam isso. Isso é interessante, que tem uma analogia de que eu vejo que as pessoas têm muito receio de procurar um profissional por preconceito mesmo, por achar que quem faz algum tratamento com psicólogo, com psiquiatra é louco, totalmente um pensamento extremamente preconceituoso, sendo que, como a própria Aline falou, a ansiedade, por exemplo, é algo natural do ser humano, então todo mundo tem ansiedade, né? O problema é quando ela começa a passar do ponto, e aí você tem que procurar uma ajuda profissional. E aí a verdadeira loucura é justamente o contrário, né? Você se medicar com uma coisa que você não tem noção. Isso que é um ato de loucura, né? Não você procurar alguém responsável por aquilo. Mesma coisa, a pessoa não sabe cozinhar, loucura é ela, mano, comer qualquer coisa. Se ela não sabe nem se aquilo vai fazer bem pra ela ou vai matar ela. Tipo comer pedra, né? Eu tô com fome aqui, eu não sei cozinhar, mas eu vou comer um pedaço de pedra aqui para ver se me satisfaz. Aí alguém fala assim, não, procura alguém que sabe cozinhar, cara. Eu não, essa coisa de gente louca, eu vou comer a pedra aqui. É exatamente isso que as pessoas fazem. Cara, pior do que a ignorância é a informação errada. Ela faz muito mais dano do que não saber. E é o que tem acontecido. A automedicação vai nessa linha de pensamento. Informação errada. Outra coisa que eu acho bacana da gente estar falando é sobre tratamentos alternativos, pessoal. Existem tratamentos alternativos e eu não vou falar aqui para vocês que não façam, não dá certo, é errado, é indevido, é impróprio. Não vou falar isso, né? Mas também não vou falar para fazer porque psicólogo não indica nada. O que eu quero dizer? Gente, tudo bem se você tiver vontade de fazer um tratamento alternativo, né? A gente tem aí aromaterapia, Theta Healing, a gente tem, deixa eu ver o que mais. A gente tem meditação, yoga. Cromoterapia, meu Deus. Sim, a gente tem um monte Não, de a coisa aí. Aline não vai falar, eu vou falar pra você, Aline. Gente, não faça. É. Sozinho, procurem algum profissional. Competente, profissional competente. A gente tem muitos tratamentos alternativos, até mesmo a religião é um tratamento alternativo. Então, assim, se você, né, você aí que tá me ouvindo, você gosta de fazer isso, tudo bem. Mas não deixe de procurar um profissional psicólogo ou um psiquiatra, porque eles são profissionais que estudam, gente, na faculdade só para isso, né? Com alguma coisa com base científica. Só a ciência dá certo? Não é assim que funciona, né? Essas outras coisas alternativas funcionam para algumas pessoas, aquelas pessoas que acreditam que faz sentido para elas. Mas um tratamento não pode excluir esses outros dois. Então, tomem cuidado com o que vocês estão fazendo com a saúde de vocês. Tudo isso deve ser um aliado e não um tratamento oposto. Faça o que vocês quiserem, mas junto com o tratamento de um psicólogo ou de um psiquiatra, né? Procure um profissional e aí sim, mano. Aí você alinha isso com o que você se sente melhor, com o tratamento que você se identificar melhor, mas não troque o tratamento de uma pessoa que estudou 5 anos ou mais, né? Com alguma outra vertente para algo que só porque você acha que é mais cômodo para tu mesmo. Exatamente. Pessoal, então esse foi mais um Papo Questionável. Agradecemos aqui a Aline Muniz por estar participando. Aline, onde é que as pessoas podem entrar em contato com você, seguir? Pessoal, vocês podem entrar em contato comigo através das minhas redes sociais. Eu tenho Facebook, tenho Instagram. O meu @ é psialinemuniz. E eu tenho também o meu número do WhatsApp, onde vocês podem entrar em contato diretamente, que é o número DDD 31 98970 8852. Eu produzo alguns conteúdos também nas minhas redes sociais para poder alcançar mais pessoas. Então, se não quiser fazer um contato direto para
um atendimento, me segue lá para você ver algumas dicas. Aline, você tá atendendo online também para todo o Brasil? Como que é? Sim, estou fazendo atendimentos online. É muito bacana, gente. Não perde em nada para questão presencial. E o legal é que você pode fazer da sua casa, você não vai gastar locomoção e você tem só que ter um celular ou um computador, o seu fone de ouvido e um lugar para você sentar, né, e ficar confortável enquanto fala comigo. Bacana, Aline. Muito, muito legal isso. Muito bom. Então é isso, né? Se você não quiser entrar em contato direto com a Aline, como ela falou, você pode seguir ela nas redes sociais, acompanhar um pouco do trabalho dela, que é um trabalho muito bem feito. E eu tenho certeza que se você ir acompanhando, você vai gostar do trabalho dela. E se você precisar, se você se sentir à vontade de procurar algum profissional, ela atende para todo o Brasil. Vocês podem seguir a gente também nas redes sociais, @osquestionáveis. Se você está ouvindo isso aqui, provavelmente você já segue a gente no Instagram, que é a nossa principal plataforma. A gente também está em outros lugares, cara. A gente está no Twitter, no YouTube, até no TikTok nós estamos, então você pode seguir a gente em todos esses lugares. Aline, mais uma vez, muito obrigado por ter deixado Obrigada, esse papo pessoal. um pouco menos questionável, né? Porque agora a gente teve uma opinião realmente profissional aqui e espero conversar com você mais vezes no futuro. Então é isso, Vinícius, valeu, falou, Aline, muito obrigado também você que está ouvindo a gente aqui. E esse Agradeço foi a todos. o Papo Questionável da semana. Até a próxima, valeu! A A gente gente já chegou? Isso não tem graça. tem graça. Quanta Quanta imaturidade. É por isso É que por ninguém isso que gosta ninguém de gosta ogro. de ogro. Tudo bem, você Tudo bem, perdeu. você perdeu. Eu vou parar de falar. Finalmente!